Olá, este é o podcast do Mundo a Seus Pés, um programa semanal da equipa que cobre a atualidade internacional para o Expresso. Eu sou Pedro Cordeiro, editor da secção, e proponho um episódio sobre a política da União Europeia para as migrações e os refugiados, ou a ausência dela. Estamos a gravar na tarde de sexta-feira, 3 de março de 2023, dias depois de um naufrágio ao largo da costa italiana da Calábria que vitimou pelo menos 68 pessoas, havendo ainda muitos desaparecidos. Algumas das vítimas são crianças. Uma parola di conforto, Presidente! Uma parola di conforto! Presidente, da questa parte, grazie! Os sons que ouvíamos há pouco eram de cidadãos a clamar por justiça e a aplaudir o presidente italiano, Sergio Mattarella, que visitou o local do desastre e prestou homenagem aos falecidos, ao contrário dos membros do governo de Giorgia Meloni, pelo menos até à hora a que gravamos. Para esta conversa convidei o Tiago Cardoso, que é doutorando em Relações Internacionais nas áreas de asilo, proteção internacional e migrações, e que também foi voluntário em várias missões internacionais. Olá, Tiago. Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Também está connosco a Ana França, que é minha camarada no Expresso e que assinou para este jornal reportagens em pontos quentes de afluxo de refugiados, de que são exemplo Lampedusa ou o Líbano. Olá, Ana. Olá. Ora, é por ti que começo, Ana. Nos últimos tempos, as estatísticas sugerem que há uma grande subida do número de chegadas irregulares, por assim dizer, de pessoas à Europa. Dão-nos conta de uma subida de 77% ao longo do ano 2022 e também que nos 2 primeiros meses do presente ano elas estão mais altas do que no período homólogo do ano passado, o que leva a crer que com o passar ao longo que este ano for passando e com o melhor clima que se espera nos meses de primavera e verão, voltemos a registrar uma subida importante desses números, sem que os mecanismos para lidar com isso estejam propriamente muito aprimorados. E pedia-te que nos falasses um pouco disto, que sei que tens coisas a dizer. Sim, é verdade, os números estão... O número de chegadas em 2022, portanto, chegaram 105 mil pessoas à Itália só, que é o maior número desde 2016, e acho que todos nos lembramos que 2016 foi considerado um dos anos de pico destes fluxos migratórios, com destino à Europa, e, portanto, o ano que passou, o ano 2022, é aquele que tem mais chegadas. Temos que voltar a 2016 para encontrar um ano com tantas chegadas. Claro que foram muito mais, nesse ano foram 181 mil pessoas, 436, os números são do Ministério do Interior italiano, e portanto estes são números que acho que podem levar a duas coisas, não é? Ou uma principal, que é serem usados outra vez como arma de arremesso político, porque são parecidos com aqueles, ou estão-se a aproximar daqueles que tínhamos quando víamos todos os dias barcos a chegar à Europa e todas as televisões, todos os jornais estavam em Lesbos e em Lampedusa e no sul de Itália a reportar isso. Só nos primeiros 2 meses deste ano, de 2023, janeiro e fevereiro, meses em que o mar é revolto e muito frio, entraram em Itália, só em Itália, 14.400 pessoas. No ano passado, neste mesmo período, tinham desembarcado 5.473. Muito, muito menos do que as que já chegaram este ano. O que nos pode levar a pensar, como dizias, que 2023 pode tornar-se para a Itália em particular. Sim, que 2023 pode tornar-se para a Itália em particular. Também creio que, obviamente, isso vai acabará por afetar Grécia e a rota do Atlântico para a Espanha. Mas para a Itália em particular parece que este ano 2023 está em vias de se tornar tão ou mais problemático que aqueles anos mais desconcertantes da crise que todos conhecemos. Todos estes dados são, como eu dizia, do Ministério do Interior de Itália, e também os dados dizem que 51% das pessoas, 51% das travessias têm origem na Líbia.
31% na Tunísia e 15% na Turquia. Portanto, vemos aqui uma origem que é mais comum, que é de facto a Líbia, mas também é interessante, e acho que falaremos disso mais à frente, estes 15% na Turquia, Itália teria muito mais lógica as pessoas passarem para a Grécia, é muito mais perto. Mas a Grécia está constantemente nas notícias por causa dos reenvios ilegais de pessoas que chegam ao território ponto a que já iremos europeu também. E são reenviadas para a Turquia, e já circulam muitos avisos naqueles grupos de ajuda, entre ajuda a migrantes, mesmo entre eles, no Facebook, no Telegram, a dizer que se calhar não vale a pena estarem a tentar tantas vezes para a Grécia, porque de facto os reenvios são muito comuns e muitas pessoas estão a meter-se em cargueiros maiores que fazem a travessia maior, não é? Portanto, da Turquia para a Itália ao largo da Grécia, não chegam a parar na Grécia. Estes são, pelo que eu tenho percebido a analisar, também esses grupos são cada vez mais comuns. Essas travessias são demoradas, são em condições muito más debaixo dos barcos, não é? Nos porões dos barcos, mas estão a ser a escolha cada vez mais, não sei, por último recurso, não é? Destas pessoas que acham que a Grécia já não lhes permite a entrada na Europa. Portanto, há uma data de fatores que estão a contribuir também para a Itália ser, de novo, o destino, não só a questão do acordo Sim. com a Líbia que está a ser falado e que o Tiago já nos vai falar um pouco mais, mas também o facto de Grécia talvez já não ser, ou não já não estar a ser visto como um destino onde se possa permanecer, onde se Ana, possa falas produzir. de um acordo com a Líbia e eu vou pegar nessa deixa para introduzir o Tiago nesta conversa, porque sabemos que é sabido que a União Europeia tem um acordo com a Turquia que no fundo equivale a externalizar ou a terceirizar fazer uma espécie de outsourcing das suas fronteiras, pagando para que outro país trave o afluxo de migrantes, e fala-se de facto, há rumores de um acordo com a Líbia semelhante a esse, portanto que poderia estar a estimular muita gente a tentar entrar na Europa, enquanto esse dito acordo com a Líbia não entra em vigor, o que previsivelmente tornará mais difícil vir da Líbia para a Europa. Tiago, eu perguntava se isto é assim, o que é que nos podes dizer sobre esta ideia do acordo com a Líbia, e também, porque ela levanta-me questões como esta história de se pagar, da União Europeia pagar a países terceiros para conterem, no fundo, o afluxo de migrantes. Pergunto-me, por um lado, se é uma política acertada. Pergunto-me se é sustentável e até que ponto e até quando, e obviamente que também nos levantará com certeza preocupações éticas, e por isso chamava-te aqui ao debate para comentares estes assuntos. Olá, muito obrigado pelo convite. Antes de mais, eu acho que antes de olharmos, quando olhamos, a externalização é uma opção na gestão das fronteiras que a União Europeia pode ter, tão legítima como outra qualquer. Agora, a questão coloca-se a priori. Antes de celebrarmos o acordo, temos que ver se existem condições no país para onde nós queremos externalizar as nossas fronteiras europeias, têm condições para garantir determinados pressupostos. O que aconteceu com o acordo Grécia-União Europeia-Turquia, corremos o risco de voltar a acontecer com este acordo que se fala, União Europeia-Líbia. E um dos problemas é considerarmos vários pressupostos que existem para considerar a Líbia ou não um terceiro país seguro para onde nós podemos reenviar as pessoas que tentam chegar, estes cidadãos que tentam chegar a território europeu. E considerar um terceiro país seguro, desde logo, temos que ter em conta se a Líbia é ou não consignatária da Convenção de Genebra de 1951 relativamente ao Estatuto de Refugiados. Não é. Portanto, a Líbia não assinou esta convenção. Dois, que estas pessoas, uma vez reenviadas para território líbio, não sofram de violações dos seus direitos humanos. Não sofram do princípio do non-refoulement ou do reenvio para o seu país de origem. Que na Líbia não possam sofrer pena de morte, tratamentos degradantes, tortura, tratamentos cruéis. E que sejam signatários da Convenção de Genebra. Isto são todos pressupostos que estão na diretiva europeia, que define o que é um terceiro país seguro, e que a própria União Europeia não está a respeitar o seu próprio direito. Portanto,
quando olhamos para este acordo, podemos considerar, sim senhora, legítimo externalizar as nossas fronteiras, podemos considerar legítimo pagar a um país terceiro para manter esta população no seu território e não a reenviar para cá. Agora, quando nós temos este contexto de não respeito do próprio direito europeu, quando nós temos relatórios das Nações Unidas que falam, e de várias ONGs, nomeadamente o Human Rights Watch, que falam de violações constantes nos países, nos centros de detenção da Líbia, de violações constantes de direitos humanos, tortura, violações, homicídios, a Europa não pode ficar indiferente a isto. Porque quando eu olho para o artigo número 2 do Tratado de Lisboa, ele diz-me várias coisas que a União funda-se nos valores do respeito pela dignidade da pessoa humana, da liberdade, da democracia, da igualdade, do Estado de Direito e do respeito pelos direitos do homem. Bem, onde é que isto está se nós formos celebrar um acordo com a Líbia, com base neste histórico todo? Portanto, a tensão começa a ser cada vez mais evidente, uma tensão entre aquilo que são os pressupostos fundadores de um projeto europeu, num pressuposto assentos no princípio liberal, da defesa da dignidade do homem, e as consequências das políticas migratórias colocadas em prática pela própria União Europeia. Portanto, esta tensão tem que ser de alguma forma resolvida. E nós, se formos replicar o acordo com a Turquia, vamos conseguir uma coisa que é aquilo que aconteceu na rota Turquia-Grécia, que é estancarmos o fluxo. De facto, o fluxo parou quando se celebrou o acordo. O fluxo que havia da Turquia para a Grécia diminuiu brutalmente. É isso que nós queremos também, é só isso que nós também queremos resolver com o fluxo da Europa, da rota do Mediterrâneo Central, da Líbia para a Itália. Só queremos estancar o fluxo e queremos fechar os olhos a todas as outras dimensões, ou queremos olhar para as outras dimensões todas? Eu acho que aquilo que é a União Europeia é olhar para as dimensões todas no seu conjunto. Depois, só para terminar, se queremos enviar dinheiro e ajuda financeira para estancar este fluxo, temos também que criar mecanismos de fiscalização do dinheiro que enviamos. Eu não acredito, eu ainda não vi nenhum mecanismo europeu de fiscalização do dinheiro que nós enviámos para a Turquia. E o dinheiro para a Turquia era suposto ser para criar escolas para acesso de cidadãos sírios ao ensino público turco, para criar condições de acesso dos cidadãos sírios e outras nacionalidades ao sistema de saúde público turco, e nós não sabemos para onde é que esse dinheiro foi de facto gasto e para onde é que ele foi de facto aplicado. E foi de facto aplicado a benefício dos cidadãos refugiados que se encontram na Turquia ou não? Serão o dinheiro que nós enviaremos eventualmente para a Líbia utilizado exclusivamente para melhorar as condições dos centros de detenção? Bem, já é alguma coisa, mas e tudo o resto? Que até exige uma certa fé, digamos. Olha-se para as políticas europeias, olha-se para o debate entre governos dos Estados-membros da União e o que vemos é, por um lado, picardias que levam a trocas de dichotes e bocas, por assim dizer, entre Itália e França, com às vezes os Países Baixos à mistura, e entre grupos políticos no Parlamento Europeu, e o que, ao mesmo tempo, nota-se uma certa dissociação entre aquilo que parece ser a preocupação de muitas populações e o que sai destas reuniões e destas cimeiras. Temos, por exemplo, estou a citar dados de um artigo cuja leitura recomendo na edição semanal do Expresso, que saiu hoje, um artigo do nosso colega Tiago Soares, que nos indica, por exemplo, que enquanto que o Eurobarómetro mais recente, portanto o Eurobarómetro é um inquérito europeu de junho de 2022, indica que quase 70% dos europeus julgam necessário os países investirem na integração dos migrantes. O que nós vemos é sistemas de acolhimento à beira do colapso, sem capacidade para atender a todos os que chegam e obviamente que isto traduz-se em pessoas concretas a viver em condições absolutamente lamentáveis, e por outro lado vemos a tal preocupação de externalizar, de conter um afluxo que parece não parar, e isto cria-me alguma perplexidade. Cria-me realmente alguma perplexidade, porque parece haver aqui uma não correspondência entre a realidade e o que vemos sair destas reuniões.
nomeadamente com também a ideia crescente e influenciada por políticos como a primeira-ministra italiana de adotar leis que não só dificultem a chegada e a entrada nos países da União Europeia, como castiguem quem presta socorro a estas pessoas quando elas estão em alto mar. E eu pergunto-me, Ana, tu tens escrito sobre isto, tens estudado o assunto, o que é que se passa, como é que isto se explica e que saída é que há para esta espiral que parece não ter fim? Eu não sei a saída, nem sei como convencer os políticos que, de facto, pôr as pessoas do país contra as pessoas que estão a entrar, que não é a solução. Eu não faço ideia de como, se eu soubesse, já tinha escrito um paper, uma coisa qualquer, para convencer os políticos europeus, se calhar mais populistas, ou que usam estas pessoas que estão a chegar como forma de fazer política e dizem muitas vezes que não são de facto refugiados, que são migrantes económicos, só que depois eu vejo que, segundo o Ministério da Administração Interna italiana, o país de onde tem chegado mais gente este ano é a Guiné, depois a Costa de Marfim, logo a seguir o Paquistão, que não estava sequer nos 5 primeiros lugares de 2022. É simplesmente porque em setembro houve alguma coisa que António Guterres chamou carnificina climática. Portanto, há uma razão para as pessoas em que 1/3 do Paquistão ficou sob água, inundado. As pessoas não saem dos países assim, e basta ver os ucranianos, que estamos todos a ajudar com tanta dedicação e bem. É só falar com qualquer um deles, eles querem voltar. Não há de ser assim tão diferente para as outras pessoas que estão a sair destes países. Só que essa narrativa não é fomentada, não é uma narrativa, o populismo é definido, obviamente, de uma forma muito simples, digo eu, pela oferta de soluções muito simples para problemas que são extremamente complexos. E a questão aqui, acho eu, é um pouco essa. O que está a ser feito em Itália é oferecer soluções de parar simplesmente a imigração ali na Líbia, não é? Por, não sei, uma parede de guardas ou uma parede de membros da guarda costeira, que não é tudo menos uma guarda, é tudo menos oficial, é tudo menos confiável, é uma milícia, não é? Nós também temos de ter noção a quem é que estamos a dar dinheiro e se isso vai resultar assim tanto numa, como dizia o Tiago, e é isso que nós queremos, é parar, é pôr um muro à frente da Turquia e outro à frente da Líbia e é só isso que queremos, porque em 2017 os números caíram de forma muito acentuada em Itália, precisamente porque o governo italiano fez um acordo com a Líbia. Portanto, há uma razão para a queda desses números que nós temos que pensar eticamente, como dizia o Tiago, que acordos é que estamos a fazer, porque o que Meloni tem feito é dizer que temos que parar totalmente as chegadas porque as pessoas estão a pôr-se em perigo. E o ministro do Interior italiano disse recentemente, a frase é de Matteo Piantedosi, que é o ministro do Interior italiano, disse: o desespero não pode justificar viagens que ponham em risco a vida dos nossos filhos. Ora, obviamente, este ministro, tal como eu e como a maioria das pessoas que estarão a ouvir este podcast, não faz a mais pequena ideia do que é desespero, porque obviamente basta ver a mais recente guerra que temos na Europa e as pessoas fogem com os filhos em condições completamente insustentáveis, sem nada, sem dinheiro nenhum, sem passaporte, e também fogem e metem-se às vezes em carros de pessoas que não querem sair de lado nenhum, sabem lá o que é que vai, e até dão os filhos a outras pessoas que podem sair da Ucrânia e eles não podem, e deixam os filhos ir. Portanto, obviamente que se as pessoas vêm com os miúdos nestes barcos, e têm morrido cada vez mais crianças e adolescentes, e o número de menores não acompanhados é muito grande já este ano, portanto, obviamente que as pessoas estão desesperadas. Sobre aquilo que estavas a perguntar, Pedro, sobre o que Meloni está a fazer desde que se tornou primeira-ministra, uma das primeiras medidas do governo foi a redução do tempo que um barco de resgate pode permanecer na água, ou seja, para evitar o que Meloni diz ser uma espécie de serviço de táxis ou de ferryboat para migrantes que opera no Mediterrâneo. Ou seja, agora um barco que resgate 3 pessoas é obrigado a ir para o porto designado pelo governo italiano. Não pode esperar, por exemplo, se tem só 10 pessoas, o barco provavelmente conseguirá aguentar mais, não é? Mais pessoas, ainda numa situação relativamente salubre. Portanto, normalmente os barcos o que faziam era recolher essas pessoas
e esperar um pouco até as pessoas estarem em situação confortável, a ver se havia mais alguém que fosse preciso resgatar, e normalmente recebiam outro pedido de ajuda. Agora não. Os barcos de resgate são obrigados a ir para o porto que o governo designa. Outro problema, esse é um dos problemas, porque obviamente ir e vir, a distância, não é? Muitas pessoas ficam por resgatar. Outra questão é que a Itália está a designar portos muito longe do sul de Itália e de Malta, ali à volta de Lampedusa e Sicília, onde de facto a maioria dos resgates acontece. O que é que sucede? Alguns barcos demoram, como foi o caso do Geo Barents, da organização Médicos Sem Fronteiras, que neste momento está sob proteção administrativa de Itália, ou seja, não pode navegar porque tem que fazer reformulações de segurança, de instalações, de infravermelhos, de câmaras noturnas, de uma data de coisas que eles têm de adquirir para voltar ao mar. Esse navio, o Geo Barents, sua última viagem, teve de passar 100 horas para atingir o porto designado, que foi o porto de La Spezia, no extremo norte italiano. 100 horas de viagem, segundo o capitão, custaram à organização, ao Médicos Sem Fronteiras, 77 mil euros de combustível. Se não tivesse aceitado este porto, podia incorrer numa multa de 50 mil euros e ficar arrestado até, acho que 2 meses, acho que o máximo serão 2 meses sem o caso estar em tribunal. Depois, se estiver em tribunal, com certeza, se calhar, consegue-se menos tempo, não sei bem, porque acho que ainda não foi nenhum destes casos, as organizações ainda não levaram nenhum destes casos a tribunal. Mas pronto, isto é o que se está a passar em Itália. Outros navios foram enviados para o Adriático Leste, para os portos de Ancona e Ravenna, e a diferença entre desembarcar em Lampedusa ou em La Spezia é de facto gigantesca. Podem ser, como eu dizia, 100 horas de viagem e mais de 70 mil euros de combustível. Portanto, isto são formas de criminalização, não necessariamente, mas de dificultar em muito. Deixa-me só acrescentar outra coisa relativamente ao salvamento e resgate. É estranho como é que a Frontex, que é a Polícia Marítima de Controlo das Fronteiras Externas da União Europeia, não tem neste momento nenhuma missão de salvamento no Mediterrâneo. Tem uma coisa que ainda é mais perversa, que é um sistema gigantesco de drones. Sim. Que vigia o mar. E, portanto, há alguém que está sentado num sítio qualquer na Europa, a comandar aquele drone, que sinaliza e identifica um barco que está a afundar e diz, ai, coitadinhos, eles estão a morrer afogados. Mas não há uma reação para aquele acontecimento. Portanto, fica tudo quieto e o drone simplesmente... Isto ao mesmo tempo que se adotam leis como essa de que falávamos e que dificulta a vida a quem queira, já não falamos sequer dos Estados, mas de organizações que queiram socorrer as pessoas, os seres humanos, chamemos-lhes assim e não com outras etiquetas, que vêm e que ficam nessa situação de apuros, e ao mesmo tempo temos países da União, como a Áustria, a Hungria ou a Polónia, que, descontentes com essa aposta da Comissão na vigilância com drones e a exigir fundos comunitários, até agora não lhes foram concedidos, para erguerem muros nas fronteiras. Não é só o senhor, não é só aquele senhor que não deixou saudades em Washington que apostava na construção de muros. Exatamente. Ao mesmo tempo, tudo isto é paradoxal porque, de novo, estas ideias, estas atitudes, estes posicionamentos colidem com a realidade quando vamos olhar para estudos, como por exemplo alguns que têm sido publicados pela OCDE, que dizem respeito ao impacto económico das migrações. É porque, no fundo, todo este esforço de manter as pessoas longe, de não querer que venham para cá, e nós vemos que os fluxos não param, colide com ideias que estes estudos revelam. Ideias não, factos que estes estudos revelam, como a ideia de que a migração ajuda a equilibrar mercados de trabalho onde algumas áreas estão desprovidas, a ideia de que os migrantes contribuem mais com os impostos e contribuições para a segurança social que pagam do que os benefícios que recebem nos países de acolhimento, a ideia de que a migração
está correlacionada com maior inovação nos mercados e maior crescimento económico. Tudo isto são coisas que estudos nos revelam, não são atos de fé, digamos assim, mas torna-se difícil muitas vezes fazer passar esta mensagem e acaba por imperar e triunfar o discurso demagógico do vêm para cá roubar empregos ou vêm para cá sugar os nossos orçamentos, quando já para não falar depois das colisões culturais, dos discursos mais abertamente xenófobos ou racistas. A que é que se deve, mais uma vez, fico com a ideia de uma dissociação entre realidade e discurso. E perguntava-vos porquê é que isto acontece e de que maneira se pode combater isto. Eu acho que nós sofremos... As questões migratórias são suscetíveis de criar uma grande paixão ou um grande ódio. São muito polarizadas. Mas também o são polarizadas em consequência da ausência de uma política pública e de uma política europeia que seja coerente e que seja determinada, para que as pessoas saibam com o que é que contam. Nós temos o novo Pacto para as Migrações, foi apresentado em 2020, já lá vão quase 3 anos. Portanto, nós continuamos sem saber o que é que a Europa quer fazer com este novo Pacto para as Migrações. Portanto, continua a haver a imperar aqui no universo europeu uma nuvem sobre o que é isto do sistema europeu comum de asilo, o que é a nossa política migratória. E, portanto, a indefinição de uma política pública que diga aos cidadãos com que, de facto, o que é que a Europa se cose e com que linhas é que se cose e com que linhas é que se determina a sua política, é geradora destes conflitos, destas tensões, destas desavenças entre nacionais e não nacionais. E, portanto, quando o princípio da partilha de responsabilidade e solidariedade entre Estados-membros continua a ser violado ou continua a não ser concretizado, quando nós temos países como a Eslováquia, Malta, Estónia, Áustria, Grécia, Lituânia, Dinamarca e Letónia, que em 6 de fevereiro, uns dias antes do Conselho Europeu de 9 a 10 de fevereiro, publicam uma carta, enviam uma carta para a Comissão Europeia e para o Conselho Europeu, pedindo reforço de meios para fiscalizarem as fronteiras, para reenviarem imigrantes ilegais para os seus países de origem e que pedem acordos iguais àqueles que foram realizados com a Declaração Europeia-Turquia, quer dizer que andamos uns a puxar para um lado e andamos outros a puxar para o outro. E ainda ninguém se sentou e, de facto, definiu uma política pública europeia nesta matéria. E, portanto, quanto mais for indefinido o que é que nós queremos e o que é que nós somos, mais espaço damos nós, no meu entender, a que surjam estes discursos de ódio, estes discursos populistas, porque nós nunca sabemos o que é que fazemos. E, portanto, se olharmos, o Gonçalo Matias, o presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, publicou, acho, se não salvo erro, esta semana, um artigo no Diário de Notícias que falava um bocadinho sobre isto, sobre a necessidade de se definir uma vez por todas o que é que nós queremos como política migratória. Se olharmos para o exemplo do Canadá, é aquela política, ponto. As pessoas já sabem o que é que têm e como é que as coisas funcionam. Nós não temos nada disso. Nós continuamos aqui a andar de acordo com a maré. Eu bem sei que sofremos uma guerra e a Ucrânia e a guerra da Ucrânia fez-nos, se calhar, empurrar com a barriga muitos dos problemas. Empurrou tanto que agora temos o que temos com a Itália, não é? E, portanto, continuamos voltamos ao mesmo problema que tínhamos em 2017 com a Grécia. Reparem, estamos outra vez no princípio. Passaram estes anos todos e voltámos outra vez ao mesmo princípio. Sim, é muito verdade. Desde lá ainda não resolvemos nada. Porque o que acontece é que nós não temos nenhuma política, então só temos aquelas notícias gravíssimas, agora vou chegar a mais 200, agora 300, agora 500, e as pessoas sabem que isso não está a ser tratado, não há canais para onde as pessoas irem. Se houvesse uma política que as pessoas soubessem qual era, estas pessoas vão ser reenviadas porque comprovadamente não podem ter asilo. Ok, estas pessoas vão ser entradas neste mercado de trabalho porque já há uma forma legal deles virem para cá de avião sem passarem esta travessia horrível. Não há nada disso, não há sistemas. E quando se fala em formas legais de chegar aos países, muita gente ainda acha que é possível ir a uma embaixada pedir asilo. Isso não existe. As embaixadas europeias não estão abertas na Turquia para asilo. Isso não existe. Já não há
poderia haver esses corredores humanitários que às vezes ainda há umas igrejas, a Itália às vezes consegue retirar tipo miúdas que sofreram violência sexual em Lesbos, levá-las para a Itália, mas são números tão pequenos e demora tanto tempo a estabelecer esse corredor humanitário que se nós precisamos de trabalhadores, como toda a gente na Europa diz que precisamos, não é? Porque é que não há um escritório anexo à embaixada ou noutra zona qualquer da cidade, em Ankara, em Istambul, onde for, a dizer, ok, precisamos de 25 pessoas para vir trabalhar para Portugal, para construir isto. Porque a Alemanha faz isso o tempo todo com marroquinos, com turcos, com montes de nacionalidades e, no entanto, olha-se para o país e eles absorvem quase toda a mão de obra que lá chega. Portanto, existe um caminho, só que eu acho que a vontade política não existe, não é? Então, temos um caminho de empregar pessoas de forma que elas possam chegar sem terem que entrar em barcos completamente, quer dizer, precários, não é, com os seus filhos, mas não lhes damos essa possibilidade por razões que eu realmente não consigo perceber. E quando eu digo que não consigo perceber, é realmente não consigo perceber. Passaram exatamente 10 anos, 2023 é o ano que assinala os 10 anos de uma das maiores tragédias conhecidas, documentadas, porque deve haver centenas de pessoas a morrer no Mediterrâneo todos os dias, que eu acho, sinceramente, nem sabemos, não é? A tragédia de outubro de 2013, em Lampedusa, em que as pessoas estavam a menos de 1 quilómetro da costa e morreram 368 pessoas, algumas queimadas, outras afogadas, num cenário assim absolutamente horrendo. E passado 10 anos aquilo mudou a Europa, foi lá o Papa Francisco, toda a gente falou daquilo, criou-se o Mare Nostrum por causa dessa tragédia, e passado 10 anos não há absolutamente ninguém a salvar ninguém no Mediterrâneo. Nós uma vez escrevemos uma história no Expresso que chamava Drones no ar, ninguém no mar, e eu vou-me lembrar para sempre desse título, porque é mesmo isso. Nós desumanizamos completamente a abordagem a estas pessoas. São barcos que as puxam para a Líbia. São completamente. É importante nesta discussão ou neste crescendo de movimentos populistas e do discurso populista nesta matéria. Eu acho que é importante, de uma vez por todas, que se consiga distinguir bem e com clareza o que é um refugiado, o que é um imigrante e o que é um imigrante. Porque que vias é que há para que obrigações temos para com uns e com outros. Estas categorias correspondem tutelas jurídicas e obrigações dos Estados diferentes. Porque o refugiado tem determinados direitos que o migrante não tem. Sim, se não tiver trabalho é mais complicado. Pronto, não tem tantos direitos, claro. O direito internacional confere essa proteção ao refugiado. Não tem a mesma proteção que o migrante tem. Sim. E quando nós não distinguimos uma coisa da outra, entra tudo no mesmo bolo. E, portanto, eu tanto me choco com um nepalês que encontro na rua e que não gosto de ter na minha rua, como choco com um afegão que encontro na mesma rua. Portanto, são duas realidades diferentes que têm que ser separadas. E quando isto não se separa do cimo, do topo da hierarquia, que tem que ser a Europa, a distinguir uma coisa e a conseguir distinguir bem uma coisa da outra, e a fazer análises tão rápidas quanto possíveis de pedidos de asilo, claro, para a quem merece ter o Estatuto de Proteção Internacional, que lhe seja reconhecido esse estatuto e seja tratado como tal. Quem não é reconhecido esse Estatuto de Proteção Internacional, ou é reenviado para o seu país de origem, ou se fica cá, se tem determinadas condições para ficar cá. Não é claro, e o que vemos cada vez mais, como mais uma vez nos refere o artigo do Expresso esta semana, é o discurso de forças políticas demagógicas, xenófobas, ser quase que contagiar outros setores do espectro político que consideraríamos mais moderados, e vemos a nível de todos os países europeus, e o nosso não será exceção, políticos de grupos, por exemplo, de centro-direita e às vezes até de centro ou centro-esquerda, a adotar certos chavões de uma direita radical que é minoritária, mas cujo discurso se normaliza e acaba por também travar muito a procura das soluções de que temos estado a falar ao longo e de que temos estado à procura ao longo desta nossa conversa. E muitas vezes, claro, ao arrepio dos princípios e dos valores sobre os quais se construiu a própria União Europeia. O nosso tempo está a terminar
Mas antes das despedidas vou dirigir-vos aquela pergunta com que encerramos todos os episódios do podcast O Mundo a Seus Pés. E assim, começando pela Ana, perguntaria, neste momento, se pudesses viajar para qualquer parte do mundo, para onde é que ias e porquê? E como sabes, estive na Ucrânia recentemente com a Ana Baião, e a Ana Baião já cobriu imensos conflitos, e falou-me especialmente de Timor, que é um sítio que eu não conheço, onde Portugal ainda, obviamente, foi uma colónia nossa, e onde ainda temos ainda pessoas que falam a nossa língua, e igrejas e tudo isso. Eu fiquei com vontade de fazer uma espécie de viagem asiática pelos sítios onde nós tivemos alguma presença e que eu ainda não visitei, como é o caso de Timor e da Malásia. E, portanto, acho que iria tentar perceber um bocadinho as nossas raízes por aí, se pudesse. Que se tivesse muito tempo, mas se o meu editor me desse muitas férias, teu poderia editor, passar para te por deixar Goa ir a também. Goa, queria ir atrás. É um sonho também, antigo. queria ir dentro da tua mala. Porque também eu visitaria aí origens não só portuguesas, como familiares que as tenho nessa parte da Índia. Tiago, qual seria o teu destino? Bem, eu tenho esta coisa estranha que me levou a conhecer a Ana, que é usar as minhas férias para fazer outras coisas que não Igual. estar dentro de férias. Conhecemos-nos assim, exatamente. Os dois de E, férias, portanto, mas os dois a trabalhar. Os dois, exatamente. E, portanto, eu ontem comecei a ver um documentário na HBO, que é o Escape from Kabul, que é os últimos dias da queda de Cabul para o regime talibã. E, portanto, se eu pudesse viajar, este ano agora viajaria para o Paquistão, ao lado do Afeganistão, ou se me deixassem mesmo para o Afeganistão, para de certa forma, conseguir aliviar um bocadinho o sofrimento de quem está nas condições em que está no Afeganistão. O Afeganistão foi um bocadinho deixado ao esquecido pela comunidade internacional com a saída dos Estados Unidos e dos seus aliados de Cabul. Exatamente. E, portanto, se olharmos para os últimos relatórios internacionais sobre o Afeganistão, nomeadamente sobre do Banco Mundial Alimentar, a fome no Afeganistão estima-se que já quase 90% da população afegã já esteja em regime de fome. Temos neste momento famílias que drogam os seus próprios filhos para que eles se esqueçam que têm fome antes de dormir e para que consigam dormir. Temos famílias que vendem os filhos ou que vendem órgãos para conseguir comer e para conseguir subsistir. O Afeganistão se eu posso só dizer uma linha, o Afeganistão é um bom exemplo de porque é que as pessoas muitas vezes não conseguem esperar por pedidos de asilo. Todos eles teriam acesso ao asilo se lhes fosse dado, só que simplesmente as pessoas não podem esperar para alguém os ir buscar por vias menos perigosas, não é? Não podem, e é por isso que tentam, porque essa situação que estás a descrever é de uma tal urgência que não é possível esperar por uma associação internacional que lá vá fazer a application, a inscrição para um eventual avião que poderá entrar se os talibã deixarem. Isso não é possível. Então, obviamente, as pessoas põem-se a caminho do Irão e da Turquia, não é? E pronto, e acabam nestas graças. Os procedimentos administrativos não se aplicam aqui. Não é possível esperar. Não é possível aplicar, exatamente. E, portanto, não é possível esperar por um procedimento administrativo que demora de dias ou meses para se resolver. Muito bem, e com estas sugestões é hora de encerrarmos este nosso episódio. Resta-me agradecer aos convidados, o Tiago Cardoso e a Ana França, agradecer também aos sonoplastas que asseguram a qualidade técnica desta emissão, a Salomé Rita e o João Luís Amorim, e em especial a si que esteve desse lado a ouvir-nos e a quem prometo que o Mundo a Seus Pés regressará na próxima semana com novos temas, novos convidados. Muito obrigado, até lá, até breve e até sempre.